Olá, pessoal. Aqui é a professora Priscila Diniz. Vamos lá, então, para a nossa aula de Psicologia das Cores, né? Lembrando que a gente está aprendendo aí teoria das cores. A gente já viu a questão do círculo cromático, das cores complementares, das cores análogas. A gente viu também o que é a diferença de cor, luz e pigmento, né? Que é o RGB e o CMYK, tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade aqui na Psicologia das Cores. E entender como a cor exerce aí essa influência sobre o ser humano, tá? A cor, então, ela tem uma ação tripla, né, sobre o ser humano, que seria essa ação de impressionar, expressar e construir, tá? O que que isso quer dizer? Que a cor nos impressiona, né? Ela traz uma série de sensações e sentimentos, né, muito fortes aí para o ser humano. A gente consegue se expressar através das cores e a gente constrói conceitos, constrói relações, constrói essas sensações e sentimentos a partir das cores. E aí, o que é que seria do mundo se não fossem as cores, né? Por quê? Porque o cérebro humano, ele é capaz de identificar primeiramente a cor dos objetos antes mesmo da sua forma. Essa é uma informação, assim, muito importante, gente. Aristóteles, lembra na nossa aula que a gente viu sobre o histórico aí das cores? E Aristóteles falava que a cor estava no objeto. E a gente levou séculos para descobrir que a cor é luz, que a cor não está no objeto, tá? Só que olha que interessante, quando a gente olha qualquer coisa, a primeira coisa que a gente identifica é a cor, tá? Antes mesmo da forma. E aí essa cor faz com que a gente vá já construindo percepções, sensações, sentimentos a respeito daquilo que a gente está vendo, tá? Então, esse estudo da psicologia das cores, ele é super importante. Por quê? Porque a gente vai perceber que é algo que está embutido em nós, está intrínseco aí no ser humano desde a nossa ancestralidade, desde os nossos antepassados aí, por exemplo, os homens das cavernas, né? Então, essa consciência sobre as cores, ela sempre esteve presente no ser humano, desde os tempos em que a gente andava aí num universo verde, atento para qualquer alerta vermelho. Então, pensa como que era essa floresta, né? É verde, é muito tom de terra, né? Mesmo que não fosse uma floresta tropical como as que a gente tem aqui no Brasil, mas é sempre aquele universo mais verde e aí sempre esse ser humano ligado para um alerta vermelho. Fosse uma fruta, né? Pensando na alimentação, algum animal ferido ou mesmo uma fêmea no cio. Então, essa ligação, essa consciência sobre as cores sempre teve presente aí no ser humano. E se a gente for analisar as pinturas primitivas, já se encontrava essa preocupação com as cores, né? Como é que eles obtinham as cores? Com sangue, né, de animais, a própria terra, né, de diversas cores, plantas, tá? Mas se a gente for pensar nisso, já dificultava um pouco a obtenção do azul, porque é uma cor que é um pouquinho mais difícil de se encontrar na natureza, tá? Principalmente para se fazer algum tipo de pigmento. Então, nessa época aí, né, do que a gente vê de arte rupestre, já tinha bastante essa preocupação com a cor. E pensando nessa ideia de psicologia das cores, uma coisa que é super importante a gente entender é a cor quente e a cor fria, tá? A gente pode pegar todo aquele círculo cromático e dividir em duas partes, tá? A gente pode dividir todas as cores aí em cores quentes e cores frias, tá? E tem algumas que a gente chama de neutras, que a gente vai ver também, mas que mesmo as neutras a gente consegue jogar um pouquinho para o lado do quente ou do frio, tá? Aqui, olha, nesse personagem a gente vê bem legal essa ideia das cores quentes e frias. É claro que a roupinha tá um pouco diferente, aqui uma roupa de verão e uma roupa de inverno, mas as cores elas ajudam muito a caracterizar essa ambientação do personagem no calor ou no frio, tá? Então aqui a gente vê o uso das cores quentes, né, os amarelos, os laranjas e tudo mais, tá? E aqui já os tons mais frios. Como é que a gente divide isso? Nesse conceito da temperatura das cores, ficou estabelecido que as cores quentes são aquelas associadas ao fogo, tá? Ao sol, ao fogo. E as frias são ligadas ao quê? À água, tá? Então, a gente tem aí esses dois, né? Os quentes aí ligados ao fogo e os frios ligados à água. Então, a gente pode dividir esse círculo cromático em duas partes, tá? Vamos aproveitar para recapitular aqui a ideia das cores complementares, tá? O que é a cor complementar? Se a gente pegar o básico aí, ó, das cores primárias, o azul, o amarelo e o vermelho, a gente vai ver que as cores complementares deles ficam de frente, tá vendo? Então, do amarelo você vai para o roxo, do vermelho você vai para o
verde e do azul, você vai para o laranja. Essas são as cores complementares, tá? E as análogas são aquelas que ficam uma do lado da outra. Então, é sempre bom a gente ir retomando esse conceito. Tem esse livro super legal, muitas publicações, tá, gente, sobre psicologia das cores. E eu gosto muito dessa publicação e ela diz o seguinte, que as cores quentes, elas são dinâmicas e estimulantes, tá? Então, olha que interessante essa palavra, estimulante, o quê? Ela desperta várias sensações e sentimentos aí nos seres humanos, tá? Então, as cores quentes são estimulantes. E as frias, elas são suaves e estáticas. Então, ela traz o quê? Ela traz aquele efeito de tranquilidade, tá? Então, se a gente for pensar aí, a gente tem as quentes como cores estimulantes e as frias, mais estáticas e suaves, que são tranquilizantes. Essa imagem aqui, por exemplo, já tem uns tons mais neutros que a gente fala, tá? Que são os cinzas, os tons acinzentados. E a gente coloca nas cores frias, então ajuda a compor toda essa imagem aqui de melancolia, de tristeza, essa ideia dos tons frios, porque primeiramente a gente enxerga a cor, tá? Então, mesmo se eu tivesse essa imagem aqui de uma pessoa com a cabeça baixa, se eu tivesse numa outra cor, já demoraria um pouco mais para a gente ter a percepção da tristeza. E aqui não, aqui a gente bate o olho e já vê que tá melancólico, né? Então, as cores frias são o azul, o verde, o roxo, o turquesa, tá? E elas podem remeter a diversos sentimentos, como introspecção, tristeza, calma, passividade, solidão, tranquilidade. Claro, né, o excesso de frio, porque são cores frias. Ela também está muito associada ao místico, né, e à questão do mar e da água. Então, se a gente pegar essa imagem aqui da noiva cadáver, a gente vai ver o quanto tudo remete a essa questão do místico, né, da morte, do que é mórbido, e também as questões do frio, tá? Quem assistiu a essa animação vai ver que ela toda tem esse cenário mais frio. E as cores neutras, a gente pode colocar o branco, o preto, os cinzas, os marfins, tá? Então aqui os derivados aí do preto, do cinza, e a gente também chama de tons neutros os que são derivados do marrom, tá? E a gente tem um nome para isso também, que a gente fala que são tons pastéis. O que é um tom pastel, gente? É aquele tom que a gente tem uma grande quantidade de branco, tá? Então, a gente vai colocando para o branco. E aí o marrom, ele vai clareando até chegar no marrom mais clarinho, nos tons de marfim, tá? Também são tons ligados aí a essa questão da sensação de tranquilidade e tristeza. Muito utilizado na decoração, né? Eu não sei vocês, mas muita gente, a maioria das pessoas tem a casa nos tons pastéis, nos tons de tranquilidade. As pessoas têm um pouco de medo, a gente falou sobre isso, né, na aula passada, um pouco medo de ousar nas cores, né, e acaba escolhendo aí tudo nesse tom pastel com medo de errar. E é claro que funciona também por conta dessa sensação de tranquilidade, né, que é esse tipo de cor traz. Falando ainda dos tons pastéis, a gente pode ter todas as cores, tá vendo? No tom pastel, a gente tem aqui o rosa, o laranja, o amarelo, o verde e o azul no tom pastel. E é muito ligado a essa questão da infância e da inocência. Então foi muito comum aí, tá em moda já faz um tempinho, o unicórnio, né? Que o pessoal fala, fazer festa de unicórnio, que é esse tom pastel. Também algodão doce, então para criança tem toda uma ideia aí, o pessoal às vezes fala, em vez de tom pastel, fala tom algodão doce, que é esse tom aqui mais infantil, tá? Dos tons pastéis. Bom, vamos lá, porque a gente pode usar muitos exemplos aí das animações para falar um pouco das cores. Uma animação que eu adoro, que eu recomendo que vocês assistam novamente, é claro que vocês já devem conhecer, mas assistiu divertidamente, gente, porque é incrível. Primeiro, pela própria reflexão que essa animação traz, né, de a gente conhecer o nosso próprio corpo e conhecer as nossas emoções, saber lidar com as emoções. E aí, cada personagem foi caracterizado com a cor correspondente, né? Então, se você pegar o vermelho, por exemplo, você vai ver que é um tom ligado e super intenso aí e ficou o tom da raiva, né? Aqui a gente tem o medo numa cor mais fria, a alegria, tá? Num tom aí mais, vamos dizer assim, o amarelo. E aqui o verde, que é o nojinho. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas cores, tá? Então, olha só, vocês sabem que o verde, ele tá muito associado ao nojo. Por quê? Porque tudo que a gente vê em animação, desenho, tudo que é meleca, no geral, gente, tá em verde, tá? Então, muitos monstrinhos que a gente conhece, olha o Grinch aqui, ó.
O Grinch é verde, né? Por quê? Porque o verde, ele já traz essa sensação um pouco de repulsa na gente, tá? Então, daí vem também, se a gente for pensando na psicologia das cores, a dificuldade que as crianças têm para a aceitação do verde, né? O quanto que para a criança comer uma verdura, um legume, comer um brócolis, comer um pepino, uma coisa assim mais verde, é difícil para algumas crianças. Por quê? Porque a gente já tem essa sensação do verde aí meio nojento, tá? Coisa de meleca no geral. Então, às vezes, se você vai construir um personagem, pensar em alguma coisa verde, né? Traz essa sensação. Lembrando, pessoal, que o verde não é só isso, tá? Porque senão ninguém usava mais o verde, certo? O verde também traz outras sensações, como a natureza, como algo também que é saudável. Então a gente vai ver que depende muito do contexto. Então, essa questão da psicologia das cores, ela está muito ligada à questão cultural de cada local. Ela está muito ligada à vivência, né, que a pessoa tem, aquele ambiente ali, por isso que a gente fala questão cultural, tá? Esse daqui é no geral, tá? Esse verde voltado aí para o ponto que a gente está falando aqui agora de personagem. Bom, as cores quentes, como o vermelho, o amarelo, o laranja e o rosa, seguindo essa teoria da psicologia das cores, elas podem transmitir emoções intensas, tá? Paixão, violência, movimento, loucura, alegria, excitação, vingança. Então, se a gente pegar aqui o personagem que é a raiva, por que a raiva aqui tá vermelha, né? Porque é uma das formas aí de você expressar esse sentimento tão forte. E a braveza também, né? Se a gente pegar aqui o Angry Birds, o passarinho mais bravinho que tem, ele é o vermelho, tá? E também o vermelho é a cor da fome. Porque o sentimento, quais são os dois sentimentos, né, mais primitivos do ser humano, gente? É a fome e a raiva, tá? Então é o que a gente chama de sentimento primitivo. É o que move o ser humano e faz a gente estar vivo até hoje. É você sentir fome, poder matar essa fome, e a raiva ali, de uma certa forma, para você se defender também. Se a gente for pensar lá na época das cavernas, a gente vai ver o quanto foi importante esses dois sentimentos aqui para o ser humano. E são emoções intensas que a gente fala, tá? Leva a gente do 0 ao 1000 em segundos. Então, a fome, se a gente for pensar nisso, qual que é a cor da fome? Vamos lá, é o vermelho, tá? Então, por isso que a maioria dos fast foods, pessoal, usa o vermelho. Então, tá aqui, ó, o McDonald's, KFC, Pizza Hut, Burger King, tá? O Bob's, ó, espoleto. Então, a gente vai ver muito, tá? Essa questão do uso do vermelho. Aí vocês falam, mas o que esse Subway tá fazendo aí, então? É porque o Subway, pessoal, tem uma pegada de ser um pouquinho mais saudável, não é? Se você for pegar o marketing do Subway, ele tem uma linha mais saudável, né? De você montar o seu lanche, tem muita coisa lá de legumes, verduras, e não é tão fast food gorduroso como é os que a gente está acostumado a ver, tá? Então o Subway escolheu aí o verde por conta disso, por estar ligado a essa questão mais saudável. E aí é bem interessante a gente começar a analisar os logotipos, né? As cores que as empresas escolhem é super importante, ó. Se você for olhar, por exemplo, aqui o da Pizza Hut, tem uma folhinha verde aqui, olha que interessante, essa folhinha verde, ela remete aí à questão a pizza tradicional, né? O que tem na pizza tradicional? É o molho de tomate, o amarelo do queijo e o verdinho do orégano, né? Do manjericão aí da pizza italiana. O Burger King já escolheu as cores complementares, lembra? Que é o laranja e o azul. Mas sempre o vermelho em destaque. Tá? E o que mais, né? Que tem aí o vermelho, olha só. O vermelho é a cor do amor, né? Porque o amor é uma sensação muito intensa para o ser humano. E a gente pode dizer que a paixão, tá? É o sentimento também muito intenso do ser humano. Então pode dar uma olhada aqui, ó. A paixão vai num vermelho intenso. E o amor mais fraternal, o amor mais tranquilo, tá? Sereno, ele vai para o tom de rosa, ó. Tá? Então esse amor mais tranquilo, mais maternal, ele vai no tom de rosa. E a paixão, aquele amor intenso, vai no vermelho do coração. E aí, olha que interessante, a gente pode sair de um amor, né, fraternal, de uma paixão e tal, e ver as outras sensações também do vermelho, que ele está muito ligado ao sensual.
né? Essa questão dessa paixão mais sexual e essa questão do sensual tá muito no vermelho. Então, olha só, a boca vermelha, né? O lábio, a própria fruta, olha o vermelho como é uma das frutas que é muito utilizada nessa questão das propagandas e nas coisas ligadas aí ao sensual. A própria rosa vermelha, a pimenta, porque a pimenta tá ligada ao calor, né? Ao picante. Então, tá tudo muito ligado aí nessa questão também do sensual. Então, vamos lá. Aí tem várias aplicações, né? A gente começa a ver, por exemplo, como a moda faz o uso das cores. A gente vai ver em diversas áreas, tá? Então, eu gosto muito dessa imagem porque todas estão usando as cores complementares, né? Que a gente aprendeu. E a gente acha que muitas vezes não vai dar muito certo essa combinação, mas a moda usa muito, tá? E tem o que a gente chama de Pantone, tá? O que seria esse Pantone? Lembra que a gente viu lá nas cores pigmento, que tem a porcentagem, né? A porcentagem ali do ciano, do magenta e tal. Então, e aí a moda, ela faz muito o seguinte, cada ano ela põe, por exemplo, as cores que vão estar na moda, os top 10, né? As cores que vão estar no momento, naquela estação. Então, as cores do verão de 2020, as cores do verão de 2021, as cores do inverno, as cores, enfim, o que vai estar em moda. E aí a moda vai lá e pontua, olha, as cores que vão estar em alta é isso. E aí as empresas que produzem tecido, que fazem as roupas, estão sempre atentas a essa questão aí do mundo da moda e as cores que vão estar em alta em cada momento, né? No design de interiores, a gente também tem muito essa questão das cores quentes e das cores frias. Por quê? Elas podem estar muito ligadas à temperatura da luz. Então, a gente fala assim, olha, um ambiente frio, você coloca luz fria. O que isso quer dizer? Que a luz é mais azulada. E as cores quentes, a luz é mais laranjada, né? Amarelo, vermelho, laranja. E aqui, ó, as frias, vai no azul. Então, ambientes frios, eu uso cores frias, eu uso luz fria, tá? E ambiente quente, eu uso luz quente, luz mais amarelada, porque a luz quente traz mais aconchego, né? E a luz fria dentro do design de interiores, ela traz uma sensação de limpeza, de estático, né? Então a gente coloca em cozinha, banheiro, tal, luz fria. E nos quartos e na sala, luz quente. E tem os ambientes que também são chamados neutros, tipo sala de jantar, alguma coisa assim, que aí a pessoa coloca uma luz mediana, né? Nem quente, nem frio. Aí coloquei essa escala para vocês verem aqui, ó. Essa sensação da luz, tá vendo? Ó, da iluminação das lâmpadas, tá? As cores na alimentação. Então, é muito interessante você perceber os benefícios dos alimentos quando eles estão relacionados com as cores. Ah, os alimentos que são laranja, tá vendo? Ó, tem beta-caroteno, aí são alimentos que estão ali, às vezes, para prevenção de algumas doenças. Os alimentos brancos. Ah, os verdes são ligados à desintoxicação. Então, diversas áreas, pessoal, usa as cores. E principalmente o marketing, né? Porque se a gente quer vender alguma coisa, a gente quer impactar o nosso consumidor, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher a cor certa, tá? Então, tem um estudo chamado O Impacto da Cor no Marketing. Ele mostrou, pessoal, que 90% dos julgamentos que a gente tem de uma marca são baseados na cor. Meu Deus do céu, pessoal, dá para acreditar nisso? Então, assim, se você conhece a marca, você está vendo uma marca, o julgamento que você tem dessa marca, ele está muito ligado à questão da cor, tá? E o que é que essa cor tem esse significado aí no marketing, né? Como eu falei para vocês, não é uma coisa assim estática. Olha, o verde, o que que o verde significa aqui no marketing? Pacífico, né? Uma coisa mais de passividade, de paz, né? E também ligado à saúde, ligado à questão de crescimento. Então, você escolheu o verde para um logotipo. Muita gente da área da saúde escolhe o verde, né? As empresas e tal. O laranja, né? Traz alegria e confiança. Então, depende aí de cada área, tem essa ideia dessa percepção. E também uma questão cultural, né? Às vezes o que é aqui no Brasil é um pouco diferente em outros lugares do mundo. Tá? Por isso que as multinacionais, elas tomam muito cuidado aí com essa questão das cores, porque elas querem estar no mundo todo, né? Por exemplo, tem cores, empresas que usam tudo muito colorido, porque ela quer trazer essa sensação de diversidade. Então, olha aqui, ó, o Google, o eBay, tá vendo? O próprio Microsoft.
E aqui tem uma separação por cor, tá vendo? E os logotipos que se encaixam aí nessa questão das cores, tá vendo? Ó, o laranja, ele é uma cor muito alegre, né? Então é muito utilizado aí para pegar esse público, né, mais jovem. A Fanta, por exemplo, sempre laranja, não só porque é Fanta laranja, porque hoje em dia tem as outras Fantas, né? E tem um comercial da Fanta bem bacana que fala a Fanta no mundo das cores. E aqui tá bem dividido, tá vendo? Ó, então os verdes, se você pegar as cores ligadas à tecnologia, a gente vai ver os prateados. E fala para mim uma coisa, o que vocês sentem quando vocês veem um amarelo, né? O amarelo é a cor mais feliz no mundo das cores, olha que legal. Tem uma curiosidade, né? Que 90% dos lápis que são vendidos nos Estados Unidos, eles são da cor amarela, né? Então é muito comum a gente ver lá. E aqui no Brasil já não, né? A gente até brinca, é um lápis preto. O que você está usando? Um lápis preto. Aqui a gente já usa mais o lápis preto, né? Mas lá nos Estados Unidos eles usam muito esse amarelo porque tem essa percepção da cor de trazer a ideia do estudar com um pouco mais de alegria. E aí essa cor, né, o amarelo, é a cor mais feliz do mundo das cores. E a cor favorita das pessoas, gente? Qual é a cor, assim, que mais agrada a todo mundo? É o azul. Então, isso daí foi feito uma pesquisa a nível mundial, né? E constatou que 46% dos homens e 44% das mulheres declararam que o azul é a cor mais apreciada. Isso, a gente vai entrar agora numa discussão sobre o azul, que tem várias possibilidades com que faça que a gente prefira o azul. Primeiro, que é a cor do céu, né? A gente olha para o céu e aquele céu azulado, ele traz uma sensação muito boa para a gente. De segurança, né? Por exemplo, lá dos nossos primitivos, no Homem das Cavernas, o azul significava que não ia chover. Então, que talvez esse ser humano não ia passar por nenhuma dificuldade, nenhuma intempérie, que a gente fala. Então, o céu, ele traz também essa questão da tranquilidade, e até porque o azul traz essa sensação, né? E a cor do mar, então, o reflexo, né, do céu aí tá no mar, então faz também o mar azul. Mas vamos pensar nessa origem do azul, tá? Porque ele é mais difícil de encontrar na natureza, lembram? Então, há 5 mil anos, os egípcios usavam uma pedra preciosa chamada lápis lazuli, tá? Para fabricar essa tal coloração azul. E eles conseguiam esse azul ultramarino. Ele era escasso e dispendioso, porque você acha esse azul ultramarino aqui, ali na região da Ásia, em alguma região ali, por exemplo, hoje em dia no Afeganistão, essa pedra semipreciosa aí que chama lápis lazuli, tá? E aí durante muitos e muitos anos, gente, esse lápis lazuli foi utilizado aí para se conseguir esse pigmento azul, tá? Quando a gente chega nesse contexto das grandes navegações, lá para o ano de 1500, olha quanto tempo depois, hein? Os europeus acabaram conhecendo o pigmento índigo indiano, tá? Então tem uma planta, né, oriental lá na Índia, e aí traz essa ideia desse azul índigo indiano, mas olha quantos anos depois. Até então só se conseguiu o azul pelo pigmento lápis lazuli, né, pela pedra preciosa. E aí, quando que a gente foi conseguir aí o que é chamado de azul cobalto, que foi uma revolução, pessoal, no mundo, tá? No mundo da arte, por exemplo, foi quando, no século XIX, a partir de sais que continham cobalto, os franceses experimentaram uma mistura de cobalto e alumínio e conseguiram um azul cobalto, tá? O resultado foi magnífico, um azul puro e brilhante, que não era só extremamente estável, como ele também secava muito rápido e podia ser combinado com outras cores. E a gente vai ver que isso daí causou uma revolução muito grande mesmo no mundo, inclusive nos pintores, né? Então a gente vai ver aí os impressionistas usando muito azul. A fase azul, né? O Monet usava muito azul. Vários pintores tiveram essa questão da fase azul, né? Aqui tem duas obras, ó, o Esquife e o Lavacour sobre a Neve, lá tudo de 1800, né? 881, 885, que mostra essa ideia aí do Monet nessa fase azul. E aí depois disso muitos artistas ficaram fascinadíssimos pelo azul, tá? A gente tem aí já, chegando mais próximo aqui da gente, o Kandinsky, 1924, usando muito azul. O próprio Henri Matisse, né? Também, ó, 52, ele é Blue Nude, tá? Isso daqui é uma colagem, uma espécie de uma gravura que o Matisse, muito famoso, fez.
A gente tem aí o Van Gogh, né? Chegando ainda lá, aqui um dos quadros mais famosos do Van Gogh é A Noite Estrelada, que eu amo, amo, amo demais esse quadro. E eu tenho muita coisa aí estampada nessa estampa do Van Gogh Noite Estrelada, é de 1889. Muitos dos quadros do Van Gogh, você vai ver muito autorretrato dele em azul, tá? Porque teve essa popularização do azul, como eu falei para vocês lá nessa época, que foi a descoberta do azul cobalto. E aí depois o azul se tornou muito popular, tá? A fase azul do Picasso, a gente vai vindo aqui, 1902, o Picasso teve a fase azul, e o legal da gente ver essa fase azul do Picasso é que foi uma época de muita tristeza na vida dele. Um grande amigo dele faleceu, e subitamente assim, né, e ele ficou muito, muito deprimido, e ele começou a pintar só em azul. Isso levou aí alguns anos, mais ou menos 5, 6 anos da vida dele, ele só pintando nos tons de azul. Vocês sabem que tem até algumas culturas que falam que ficar no azul significa ficar triste, tá? E aí esse fascínio pelo azul, gente, ele é muito forte, tá? Na nossa humanidade, por isso que a maioria das pessoas acaba declarando aí que ama o azul. Um dos artistas mais influentes e conhecidos do século XX é o Yves Klein, tá? Então depois aí vocês deem uma olhada nesse artista que é muito legal, o Yves Klein. E para vocês terem uma ideia, ele é tão apaixonado pelo tom de azul que ele criou um pigmento azul próprio, né? Ele fez aquela combinação lá do semic, ó, tá? E ele tem o quê? Ele criou o azul Klein, tá? Então, hoje em dia, a gente tem o azul cobalto, o azul índigo, o azul turquesa, e a gente tem o azul Klein. Olha que legal, o próprio ficou com o nome dele, tá? Esse pigmento azul. E o azul, ele representa tanto essa questão da expansão do céu, então tudo que é ligado ao céu e tudo que é ligado ao mar, tá? Mas o azul, como ele traz tranquilidade, ele também simboliza espiritualidade, né? Infinito, transparência. Vocês sabem que no mundo das empresas, ele se relaciona muito com confiança e confiabilidade. Mas, por exemplo, eu peguei os exemplos aqui das empresas aéreas, todas elas usam azul. Inclusive, tem uma agora que chama Azul, né? É o próprio nome da empresa, gente. Azul. Por quê? Primeiro, tá ligado ao céu, né? Óbvio. Então, tá ligado ao céu, a gente pode usar o azul. Mas sabe qual é um outro motivo? O azul, muita gente tem medo de voar, tá? O céu ainda é uma incógnita para o ser humano e muita gente tem pavor de voar. E o azul, ele traz calma e tranquilidade, tá? Então, essa ideia aí do azul, ela vem nessa questão de calma e tranquilidade que o azul traz. Então, muitas empresas usam os tons de azul, tá? Nas suas marcas. Só que essa percepção do azul, gente, ela tá muito ligada à cultura, tá? E não só do azul, todas as cores, tá? Eu tô usando o azul aqui como exemplo. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, ó, os romanos, eles não gostavam do azul, tá? Por quê? Porque eles associavam aos olhos claros dos bárbaros. Então, tinha ali, né, do povo nórdico e tal, uma rixa muito grande com os romanos, né? O povo que vinha ali do norte da Europa e que eles eram chamados de os bárbaros. Então, os romanos, por exemplo, não gostavam do azul, porque eles associavam os olhos claros dos bárbaros. Já os alemães têm uma coisa muito engraçada, que eles associam o azul, ficar azul na língua alemã, tá? É embriaguez. Por quê? Porque teve uma época muito forte que para você conseguir o azul, sabe aquele azul cobalto que a gente viu? Você misturava ele com álcool. Então, quem trabalhava com pigmento usava muito álcool e acabava bebendo também esse álcool, inalando esse álcool e ficava meio embriagado, tá? Então, para os alemães, a expressão deles de ficar bêbado, tá? É ficar azul. É bem engraçado isso. E os anglo-saxões já têm essa ideia do ficar azul como estar triste. Então, boa parte ali da Europa, tá? Considera essa expressão ficar azul, né? O que seria esse ficar azul? É ficar triste, tá? E já para os alemães, esse ficar azul é ficar bêbado. Então, percebe que depende muito de cada região, tá? E vamos pensar na cor mais rejeitada, gente. Qual é a que ninguém gosta? É o marrom, tá? Tadinho do marrom. Marrom. Tadinho, tadinho, tadinho. Por quê? Porque o marrom tá ligado à lama, tá? Então é terra misturada com água, aquela lama, melancolia, desconforto, sujeira. Então, porque o próprio cocô, né? Tá aqui, ó, o cocôzinho, ele é marrom. Então, é também uma cor ligada à pobreza, tá?
Pobreza. Por que que o marrom é ligado à pobreza? Porque as cores mais comuns usadas pelos camponeses na Idade Média eram os tons de cinza e marrom. Por quê? A lã. Então, a lã empregada, a lã que você pegava ali da ovelha, para você tingir, era muito caro. E aí, a cor mais barata disponível que tinha era o marrom. Então, se você olhar aí os filmes medievais, as coisas dessa época medieval, é tudo meio marrom a cor da roupa, tá? Que é aquela, que a outra a gente hoje chama de saco de estopa, muitas sacas de arroz, feijão, elas são colocadas naqueles sacos marrons porque é uma dos pigmentos mais baratos, né, que existe. Então, ela é muito ligada à pobreza, tá? E o branco e o preto? Olha que interessante, gente. Por isso que a gente fala que a gente tem que analisar a cultura de cada lugar, tá? Aqui, para nós, que a gente fala que é o mundo ocidental, o preto significa o quê? Luto, né? E para o oriental, qual que é a cor do luto? É o branco, tá? Então, para muitas regiões orientais, o branco é a cor do luto, tá? E também tem essa questão, por exemplo, do branco, ele está ligado à pureza, né? Então, por isso também que as noivas se vestem de branco. Essa questão da virgindade, da pureza da mulher e tudo mais. E para o homem, sempre de preto, porque o preto ele também significa força, tá? Então, geralmente nos casamentos as pessoas fazem essa combinação mesmo de vestido branco e o homem ele de smoke, de terno preto, tá? Mas olha que interessante a gente observar essa questão do luto, né? Como para cada lugar é uma cor diferente. Bom, por que a gente faz combinação de cores, gente? Porque vocês viram que cada uma tem ali a sua influência, mas a gente faz também combinações, né? Por quê? Porque as cores, elas influenciam as emoções, elas estão ligadas ao bem-estar, né? Então, a gente já viu quanto influencia o ser humano. Também essa ideia que precisa estar muito clara na mente de vocês, que primeiramente a gente enxerga a cor num objeto, antes de enxergar tudo, tá? Antes de enxergar a forma e textura, a gente enxerga a primeira cor. Todas as cores possuem uma interpretação, sensação e sentimentos associados, tá? E a comunicação das cores com o observador depende da sua cultura. Então, isso é essencial, a gente pensar a cultura local, tá? Então, só que existe aquilo que a gente chama de senso comum, tá? O que seria esse senso comum? Que a gente já viu, por exemplo, que a cor fria traz essa sensação de calma, de estar estático, parado, calmo, tranquilo, e a cor quente traz aquelas emoções mais fortes, né? Isso é meio que senso comum, tá? Aí para todas as culturas. Mas aqui tem algumas coisas também de percepção de senso comum sobre as cores. Por exemplo, o verde ele traz bem-estar, saúde, equilíbrio, paz. Então, as empresas que trabalham na área da saúde, na área do bem-estar do corpo, elas vão usar o verde, tá? Marcas que elas querem trazer euforia, alegria, confiança, né? O preto já é uma coisa de nobreza, né? De ser forte, elegante, né? Então, tem aí algumas percepções das cores. E aqui também, olha, separadinho. Por exemplo, olha, o preto e o dourado é uma combinação muito nobre, tá? Convites de casamento, logotipos de marcas bem assim, que querem trazer nobreza. Porque o preto é nobreza e o dourado também é nobreza, tá vendo? Então, fica muito nobre você colocar alguma coisa aí ligada ao preto e dourado. Tá vendo? O verde, natureza, frescor, harmonia. O frescor, então, porque tem a menta, né, refrescante, produtos que você vai ter ligados a essa refrescância, você procura colocar verde, né? Bom, e tem também, pessoal, uma ciência que se aprofundou muito, 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 muito no estudo das cores, tá? Que é a cromoterapia. Então, a cromoterapia, ela é um estudo de como as cores influenciam o ser humano e de como a gente pode obter a cura ou bem-estar através das cores, tá? Cura para assim, para algum sentimento, a coisa que a gente está sentindo, às vezes até dor mesmo, ou às vezes só transmitir mesmo bem-estar. Então, a cromoterapia é uma ciência, tá, pessoal? Não é um achismo, nada disso, é um estudo muito aprofundado sobre as cores. E a cromoterapia, ela também é conhecida como terapia das cores, tá? Ela é utilizada e ajuda a recuperar o equilíbrio físico e energético para determinadas partes do corpo, porque a gente já viu quanto que a cor influencia no ser humano, tá?
Na cromoterapia, as cores elas podem ser utilizadas de forma tradicional, onde elas são aplicadas por meio de uma luz especial, tá? Que ela é utilizada diretamente no corpo do paciente. Ou, às vezes, só no ambiente, tá? Então, por exemplo, a cromoterapia, muitas vezes, ela põe uma luz ambiente, como a gente está vendo aqui em cima. Ou, às vezes, você joga um foco de luz exatamente em cima do corpo da pessoa, tá? E agora a cromoterapia ela tá na tecnologia, né? Tem uma lâmpada que é muito legal, gente, que você coloca na sua casa, vende aí na Amazon, vende no Mercado Livre, na internet, deve estar uns R$ 60. É super engraçada essa lâmpada. Você coloca essa lâmpada, ela tem um controle remoto. E aí você começa a colorir o seu ambiente, você deixa o seu ambiente de determinada cor por conta dessa lâmpada que você usa. Tem também os chuveiros, né? Porque antigamente era muito nas hidromassagens, né? Que a gente via na banheira, sabe? Colocava cor, a cromoterapia na banheira, na piscina. Hoje em dia também tem no chuveiro. Então é muito interessante o uso da cromoterapia, porque pode ajudar você a ter as sensações de calma, tranquilidade. A gente está vivendo num mundo muito estressante, né? E aí, cada vez mais, o ser humano vai buscando formas de se sentir mais calmo, se sentir mais tranquilo. E as cores podem ajudar muito. Inclusive na cor que você escolhe para vestir, né? Eu, por exemplo, sempre gostei muito de preto. Mas quando eu comecei a estudar as cores, há muitos e muitos anos atrás, eu me tornei uma pessoa colorida, viu, gente? Eu tenho muita coisa colorida de roupa, na minha casa mesmo, porque eu sei o quanto que a cor influencia no meu bem-estar. Então, eu tenho objetos amarelos que trazem alegria, felicidade, né? E deixei muito aquele mundo preto e branco que eu vivia para viver num mundo mais colorido. No mundo colorful. Só que a gente tem meio que tomar cuidado, né? Porque a gente não é legal você associar muitas cores, tá? Então, quando você usa muitas cores, a gente tem que tomar bastante cuidado. Olha, eu recomendo a gente usar mais 5, tá? Os estudos mostram isso. A gente fazer uma mistura aí no máximo de 5 cores, tá? Em tudo aquilo que a gente vai fazer. Então, numa embalagem, num ambiente, você pode ter as cores que estão em destaque e você, no máximo, você mistura 5, tá? As outras em menos destaque. Então, o ideal é a gente usar aí de 2 a 5 cores, tá? No mínimo 2 para fazer aquela combinação da harmonia das cores, tá? 2, que pode ser o mesmo tom. Lembra que as cores análogas, elas têm o mesmo tom? Elas estão do ladinho uma da outra lá no círculo? Mesmo que for cor análoga, tá? A gente faz essa combinação sempre com 2 cores. Porque o monocromático, ó, o que é o monocromático, lembram? O monocromático é chato, tá? Porque a gente tá usando só uma cor. Monótono, né? E aí tem uma atividade que a gente vai fazer, que é a seguinte, eu vou pedir para vocês escolherem um personagem e uma embalagem de alimento, tá? Para a gente descrever essa cor que o criador escolheu aí na sua opinião. Quando vocês forem buscar isso na internet, vocês vão encontrar sempre os mesmos produtos e sempre os mesmos personagens, tanto que eu coloquei 2 exemplos aqui. Se você for colocar lá na internet, você vai ver por que a Coca-Cola é vermelha e por que a Minnie é vermelha, né? Primeiro porque é uma ratinha sensual, então dá uma olhadinha no jeitinho dela. Ela usa um salto alto, um vestidinho. Então ela tá ligado muito ao sensual, tá? Ao feminino, né? Então ela tem essa roupinha aí vermelha também por conta disso, tá? E a Coca-Cola por trazer essa emoção muito forte, né? Você tomar uma Coca-Cola, o fato de você abrir, tem aquelas borbulhas, ela quer uma alegria intensa, ela não quer uma alegria morna, ela quer uma alegria intensa. Então você bebe às vezes a Coca-Cola, desce até rasgando, né? Ela quer trazer essa sensação forte, assim, de estar no máximo da emoção, tá? Então é uma das ideias aí de que a Coca-Cola usa o vermelho por conta disso. Mas eu gostaria que vocês fossem buscar outros produtos que vocês mesmos analisassem. Então você pode pegar alguma coisa que você tem na sua casa, não precisa ser uma foto da internet, tá? Você vai pegar a embalagem de um produto de alimento aí e tentar fazer essa análise da teoria das cores, né? Não só buscar na internet essa informação, tá? Fica aí também, eu queria uma coisa um pouquinho mais pessoal de vocês, uma análise assim, pegar uma embalagem de maionese, de manteiga, ou de algum produto que você tiver na sua casa, um próprio cosmético, alguma coisa para você tentar colocar qual é a relação que a pessoa que criou essa embalagem teve, qual é o sentimento, a sensação que ela queria provocar no consumidor, tá?
E também personagem, pode ser personagem infantil, pode ser personagem de filme. E o legal é assim, ó, a aula que vem a gente vai ver um pouco do uso dessa psicologia das cores no cinema, que é bem legal, tá? Então eu aguardo vocês aí na próxima aula. E a gente vai finalizando por aqui, tá bom? Um super beijo, amores. Bye, bye.